Bom, pessoal, estamos aqui no GLPI. Então, eu vou logar aqui. O meu usuário administrador do GLPI é o GLPI e a senha é a mesma, né? Estamos aqui na interface principal. Então, nós vamos em administração e entidades. Na aba entidades, como eu falei, temos a empresa principal chamada Force, onde nós vamos colocar o nome dela aqui. Então vamos clicar em cima de Root Ent, que é por padrão já vem essa entidade aqui principal no GLPI. Vamos renomear para o nome da empresa, que no meu caso é Force. Beleza, renomeei. Repare que agora nós podemos colocar nova posição filha. O que é essa nova posição filha? As novas entidades que ficaram abaixo, né, da Force, da empresa prestadora de serviços, no meu caso. Eu fiz um quadro aqui com as informações. Bom, as empresas que ficaram abaixo da Force serão a Ribeira Calçados, como eu mostrei lá na apresentação. É a Force, é a Ribeira Calçados. Adicionar. E a Doces Moranguinho. Tá, entra aqui que já vai salvar. Beleza, então estamos aqui duas entidades filhas, né? Doces Moranguinho e Ribeira e Calçados, né? As duas são entidades, né, da Force. Se eu quiser configurar mais coisas dessas duas empresas, é só eu abrir aqui qualquer uma delas e configurar o endereço, né, informações avançadas, notificações, assistência, né, entre várias outras informações. Mas o nosso caso aqui principal é como colocar os usuários nessa empresa. Bom, já configurei as duas empresas, então nós vamos aqui em usuários e cadastrar esses usuários dessas empresas, né? Então vou aqui em adicionar usuários. Vou adicionar primeiro os usuários da empresa Ribeira Calçados. Então temos aqui 3 usuários. Então vamos lá. Maria.Sena, né? O sobrenome dela é Sena. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetir aqui. O nome dela é Maria, né? Que pede e-mail, se você quiser colocar um e-mail, né? Vou colocar aqui direitinho. Ribeiro calçados.com.br. Repare agora a mágica. A gente, para colocar um usuário em uma filial ou entidade, né? A gente pode vir aqui em entidade, tá vendo? E Force, que é a empresa principal, é que a gente vai escolher em qual das duas empresas esse usuário vai ser cadastrado. Vou colocar aqui como Doces Moranguinho. Aliás, Ribeiro Calçados, que é onde ela faz parte. Ribeiro Calçados. Qual o perfil dela? Como é um usuário comum, vou deixar como padrão que é o self-service. Vou adicionar aqui e está criado o usuário Maria Sena. Da mesma forma, vou fazer com o usuário Mário Silva. Porém, o Mário Silva é o que? Ele é um gerente. Vou colocar a senha de 1 a 6. E o sobrenome, né? Silva. Nome, Mário. Endereço, Mário, né? Deixa eu só... Mario.Sena.Silva. A entidade, novamente, é a Ribeira Calçados. Como eu disse, ele é um usuário que vai observar. Eu vou colocar ele aqui como padrão, né? Que ele está aqui no GLPI como observer, né? Eu posso editar essas informações. Vou deixar aqui observer mesmo. Vai observar. Já criei aqui o usuário Mário Silva. O outro usuário é a Beatriz Vieira, né? Então vamos aqui, Beatriz Vieira, né? Sobrenome Vieira. Senha 1 a 6.
Sobrenome, nome Beatriz. Criei o e-mail dela aqui. Ela é novamente uma usuário comum, então é self-service e a entidade é a Ribeiro Calçados. Podemos ver que nós criamos aqui os 3 usuários, né, da entidade da empresa cliente, né, Ribeiro Calçados. Agora vamos criar os usuários da empresa Doces Moranguinho. Então vamos lá. O usuário é o Luiz Rocha, né, é o gerente, Luiz Rocha. Senha 1A6. Sobrenome Rocha. Nome Luiz. Opa, o e-mail já é totalmente diferente agora. E-mail é o Doces Moranguinho. Moranguinho.com.br. Usuário Luiz Rocha, ele é um usuário gerente, né, que vai poder ver aí os chamados, né. Vou colocar ele como observador da empresa Doces Moranguinho. Adicionei. Vou colocar agora o usuário Paulo Silva, né? Paulo.silva. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrenome Silva. Senha novamente. E o nome Paulo. Aqui o endereço de e-mail paulo.silva. E a entidade Doce Moranguinho. O usuário é padrão self-service. Por último, o usuário Matheus Lima. Mateus.lima. Senha 1A6. Sobrenome Lima. Mateus, nome. O usuário é o Paulo, né? Mateus.lima. Ele é um usuário normal, né? Perfil self-service e a entidade é a Doces Moranguinho. Repare que aqui, ó, tá recursivo e a opção não. É justamente isso. Vocês viram que eu não alterei em nada dessa opção aqui. É justamente isso que diferencia. Se eu colocar aqui sim, todos os usuários abaixo dele, aliás, todas as entidades abaixo de Doces Moranguinho, eu conseguirei ver. O mesmo aconteceria se eu colocasse ele na entidade Force. Então, todas as entidades abaixo da Force, esse usuário conseguiria ver. Por último, e não menos importante, vamos criar o usuário João, né, que é o usuário técnico, que vai ver todos os chamados das entidades. É ele que vai solucionar os chamados dessas entidades. Então, vamos colocar lá o usuário João.Almeida. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrenome Almeida. Sobrenome, nome João, né? João.Almeida arroba, né, force.com.br, que é a empresa, né, principal. Vou colocar ele como usuário que técnico. Pode ser admin, né, para poder configurar essas informações logo abaixo, se fosse a necessidade. Como não é, pode deixar técnico. E ele sim vai ser recursivo, ou seja, ele vai responder todos os chamados das duas entidades, então ele verá também essas entidades. Então vamos colocar lá entidades, né, recursiva, sim. E mandar adicionar.
Beleza. Então vamos ver aqui os nossos usuários cadastrados. Então temos aqui os usuários: Beatriz Vieira, né? João Almeida, Luiz Rocha, da Doce Moranguinho, Maria Sena, da Ribeiro e Calçados, e esses outros usuários aqui, né, das empresas. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Abrir um chamado para ver como vai ser se vai ocorrer dessa forma. Se o usuário de uma empresa X vai ver o chamado da empresa Y, que é o nosso caso aqui. Então primeiro nós vamos abrir o chamado com o usuário Beatriz Vieira aqui da Ribeiro e Calçados, para ver se o usuário da outra empresa conseguirá. Então vamos lá. Usuário Beatriz Vieira, senha 1 a 6. Epa, errei a senha. Beatriz Vieira. Errei aqui a senha do usuário. Então vamos ver qual que eu escrevi lá. Foram tantos que eu fiz, né? Usuário Beatriz Vieira, né? Senha. Eu errei aqui, eu coloquei Vieira. Vieira. Fazer novamente a senha. Beatriz Vieira, senha. Beleza, loguei aqui como Beatriz Vieira, né? Como podemos ver aqui, aparece só a entidade Ribeiro e Calçados e nenhuma outra acima dela. É justamente isso que a gente quer, né? Não aparece nada aqui, ó. Ribeiro e Calçados é a única entidade que ela consegue ver. Então vamos lá criar um chamado para ela, né? Criar usuário chamado. Criar usuário, né, de rede. Vou colocar aqui. Por favor. Criar usuário de rede para, né, no caso dela, para mim, por exemplo. Abrir o chamado. Chamado criado. Agora vamos criar um usuário para a outra empresa. Usuário Matheus Lima, por exemplo. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos ver também que ele não consegue ver outra empresa, só consegue ver a dele, Doces Moranguinho. E ele não vê nenhum chamado, né? Colocar todos aqui, ó. Ele não vai ver, porque ele só vê o chamado da sua empresa. Então vamos criar o chamado aqui. Instalar impressora. Favor instalar a impressora LaserJet 100. Então criamos dois chamados aqui para duas empresas distintas e até agora nós não conseguimos ver esses chamados. Agora vamos abrir aqui esses chamados com os usuários com a permissão maior dessas empresas. Primeiro aqui o Luiz Rocha, que é da Doce Moranguinho. Luiz.Rocha. Podemos ver que nós conseguimos ver o usuário aqui instalar a impressora, né? Que é o usuário da empresa dele.
Ele só vê o usuário de sua empresa, ele não vê o usuário da empresa Ribeiro Calçados. Da mesma forma, vou fazer com o usuário Mário Silva. Ele só vê o usuário chamado criar usuário de rede, que é o usuário que veio até proveniente do usuário Beatriz Vieira, né? Que é aqui da sua empresa. Então a gente aqui consegue perceber que nós atingimos nosso objetivo. Apenas o usuário de sua empresa vê o chamado de sua empresa, não recaindo para as demais empresas. Agora vamos entrar com o usuário João, né, o João Almeida lá, que ele vai ver os dois chamados das duas empresas. Vamos lá? João.Almeida. Esse cara aqui é o cara que vai trabalhar, então ele viu os dois chamados aqui, podem ver, né? Instalar a impressora e criar usuário de rede. Se eu quiser filtrar por entidades, né? Poderia tanto fazer um filtro aqui, né? Como não é o que eu estou querendo, ou então por aqui, ó. Vamos ver que nós conseguimos ver as duas empresas. As duas Moranguinho, como a Ribeiro Calçados. Se eu quiser ver só o chamado da Ribeiro Calçados, eu venho aqui, seleciono ela. Vamos ver trabalhar só com o Ribeiro Calçados. E assim sucessivamente. Até aqui deu para a gente entender como trabalha isso. Uma outra forma interessante também é que apenas os usuários de um determinado grupo, de uma determinada entidade, vejam apenas os seus chamados por grupo, né? Isso aí fica para o próximo vídeo, né? Que já é um outro assunto, mas também complementar a este. Então, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.